Urgente. A Câmara dos Deputados pode voltar a qualquer momento nesta noite o projeto de lei apelidado de PL da Globo. O projeto de lei da Globo, que vai fortalecer o regime de censura e de doutrinação ideológica no Brasil. Fica comigo para você entender. De fato, a Câmara aprovou a urgência do PL 8889 de 2017, que pode agora ser aprovado a qualquer momento. Dá uma olhadinha aqui no vídeo do Marcelo. É inacreditável. Inacreditável. Aqui na Câmara dos Deputados, no plenário, vou usar a tribuna daqui a pouco, na sessão de debates, para falar sobre esse absurdo que querem votar logo mais, que é um projeto de lei da TV Globo para taxar quem usa a rede social. É inacreditável. E por que é inacreditável? Porque esse projeto ele regula serviços como o YouTube, como a televisão na internet e vai prejudicar o Brasil e a sua liberdade de informação de 5 formas diferentes. Mas aproveita, antes de eu dizer quais são essas 5 formas, para seguir o canal, deixa o seu like, eu quero depois ouvir a sua opinião. Em primeiro lugar, esse projeto aumenta a tributação para esses serviços e vai deixar eles ainda mais caros. O que quer dizer que ou você vai ser cobrado quando não era cobrado, ou então você vai ser cobrado mais caro por esses serviços, ou então os produtores de conteúdo vão ser menos remunerados e, consequentemente, menos incentivados a produzir, e você vai ter menos conteúdo para acessar. Ou então, uma combinação de todas essas possibilidades que são todas ruins. A gente precisa reduzir e não aumentar a carga tributária. Quem ganha com esse projeto é apenas o governo, claro, que já pratica a maior carga tributária da história brasileira e vai espremer ainda mais a sociedade. Em vez de cortar despesas e privilégios, vai sugar mais energia, vai sugar a energia da produção da sociedade. O segundo problema é muito grave. Não basta restringir a voz do povo, não basta restringir a voz livre da internet por meio da tributação. Sabe quem que é isentado das taxas, dos impostos que vão incidir também sobre canais de programação por assinatura? Quem vai ser isentado nesse projeto é a Globoplay. Por isso que esse projeto está apelidado de PL da Globo. Olhem que coincidência. Tem um artigo do projeto que isenta os canais de assinaturas quando eles pertencem a uma concessionária, como é o caso da Globo. Agora, olhem outra coincidência. Coincidência. Segundo uma matéria de agora, de maio de 2024, no governo Lula, a Globo recebeu mais recursos de propaganda oficial do governo do que todos os outros grupos de TV somados. Haja coincidência, hein? Agora olhem outra coincidência que eu vou mostrar aqui para vocês. Lula deu 60% de publicidade a mais do que o governo Bolsonaro para quem? Para Globo, segundo essa matéria de abril de 2024. Tá bom, Deltan, mas qual que é o problema disso? O problema é que o governo influencia a grande mídia por meio do derramamento de uma enxurrada de verbas. A gente tá falando, gente, de 142 milhões de reais só no ano passado. É como um grande patrocinador da Globo, talvez, ou provavelmente o maior dos patrocinadores, que vai ter acesso privilegiado aos donos, aos editores, inclusive para tentar direcionar pautas e abordagens. Vamos lembrar que o governo Lula mudou a lei das estatais ainda, mandou um projeto para o Congresso para ampliar a verba de publicidade, dando mais 20 bilhões de reais de publicidade. Olha aqui, ó. Mudar as leis das estatais daria a Lula mais 20 bilhões de publicidade. Isso aqui foi lá atrás, quando foi mandado o projeto pelo Lula, pelo governo, para o Congresso Nacional. Com isso, gente, com projetos como esse, o governo conseguiu e consegue, com esse derramamento de dinheiro, ele conseguiu e consegue imensa influência na grande mídia. Ah, mas tem aí, você vai me dizer, Deltan, tem aí a voz livre da internet. A gente ainda tem internet, a voz do povo. Mas o que eles querem fazer com a voz do povo, agora que você, que eu, que todos nós temos voz nas redes sociais, eles querem regular, eles querem apertar, eles querem restringir. Por isso a censura. Por isso a lei das fake news, que é um modo de tentar ter controle, de influenciar a pauta da internet. Por isso Paulo Pimenta pede, como pediu agora semana passada, um inquérito para investigar opiniões e críticas ao governo. Mas espera aí, Deltan, opinião e crítica não é crime mesmo. Ah não, mas espera aí, ele mandou investigar fake news, falsidades. Primeiro que aquilo não tinha nada de fake news, eram críticas ao governo. Agora, ainda que fossem fake news, falsidades e informação não é crime nas democracias e não é crime no Brasil. Mas então por que ele mandou investigar, Deltan? Eu sei que não é crime, eu sei que não vai dar em nada esse inquérito, porque o Ministério Público não vai acusar, mas o objetivo é incutir medo, é censurar.
Saiu uma pesquisa agora recente dizendo que mais de 60% dos brasileiros têm medo de falarem o que pensam. A gente vive num estado censor. Então o objetivo é censurar, é investigar para que ninguém mais critique o governo. Agora vejam a coincidência. Quem que é o autor desse PL da Globo agora? É o Paulo Teixeira, companheiro do PT do Paulo Pimenta. E não surpreende que o governo queira empurrar a goela abaixo esse projeto agora, que vai fortalecer a grande mídia e que vai prejudicar a voz da internet. Mas vamos avançar. Terceiro problema do projeto. O projeto é discriminatório. Ele introduz uma espécie de regime de cotas para produção e oferta pelas plataformas dos filmes. Metade do catálogo das plataformas de vídeo tem que ser de conteúdos brasileiros e metade desses conteúdos brasileiros devem vir de produtoras de certos grupos que são chamados de grupos incentivados ou grupos vulneráveis, como mulheres, negros, indígenas, quilombolas, povos, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência e grupos em situação de vulnerabilidade social, o que é uma porta aberta para se incluir aí quem você quiser da agenda woke identitária. Além disso, esse projeto ele privilegia o direcionamento de recursos para produções na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em quarto lugar, além do terceiro ponto de ser discriminatório, o projeto cria um ambiente propício para a doutrinação ideológica com uma agenda de esquerda progressista woke. Ele prevê, por exemplo, que a produção e a disponibilização de catálogos vai ser guiada por princípios, como, por exemplo, o princípio da diversidade de gênero. E o incentivo à contratação daquelas mesmas pessoas que pertencem aos chamados grupos vulneráveis ou grupos incentivados. Por fim, em quinto lugar, esse projeto não é amparado em evidências, sejam evidências nacionais, sejam evidências internacionais, sejam as boas práticas do mundo. Não tem práticas semelhantes que tenham sido positivas em qualquer lugar do mundo. Como dizem os americanos, eles tiraram esse projeto out of the blue, ou ainda out of the thin air, do nada. Ou talvez, como o nome diz, PL da Globo. E agora eles querem se intrometer na vida das pessoas, ao ponto de proibirem que quando você liga a sua TV, olha o absurdo, quando você liga a sua TV, eles estão se intrometendo a ponto de proibir que apareçam os aplicativos na tela inicial. Eles querem obrigar que a tela inicial dê acesso a quem? Aos canais de TV aberta, que são justamente aqueles que recebem a enxurrada de dinheiro de patrocínios do governo. Por que tudo isso? Porque o governo Lula está duplamente desesperado. Em primeiro lugar, ele está desesperado, presta atenção aí, em primeiro lugar, ele está desesperado porque ele quer arrecadar, desesperado por arrecadação, porque ele tem o pior déficit fiscal desde 2020. Nem com a pandemia foi pior. E não tem nada de pandemia agora, o que só mostra a incompetência desse governo. E em segundo lugar, eles estão desesperados com a piora da avaliação do governo Lula, a ponto de ontem saiu uma pesquisa apontando que 55% dos brasileiros, como vocês veem aí, entendem que Lula não merece mais uma chance como presidente em 2026. Tem tudo isso de ruim e pode ser votado a qualquer momento ainda esse projeto. Além desses 5 fatores, a gente poderia falar de mais coisas, mas esses são suficientes para a gente ser contra, desesperadoramente contra. Eu já publiquei nas minhas redes sociais quem foram os deputados que votaram a favor da urgência, mas eles ainda podem voltar atrás e votar contra no mérito, que é o que importa. Então, se você preza pela sua liberdade para ter acesso a mais conteúdo, para fortalecer as produções das pessoas na internet e não as mídias financiadas pelo governo, se você preza por mais liberdade da produção de conteúdos, por serviços mais baratos e para você assistir ao que você quiser, cobre do seu deputado, do seu estado aí, para que ele vote contra o PL da Globo. E curta esse vídeo, comenta, compartilha, segue o canal para que a nossa voz em defesa da liberdade possa chegar mais longe. Por fim, eu quero convidar você, venha lutar comigo em defesa das liberdades e da nossa voz. Venha lutar comigo dentro da Academia de Justiça e Política, que é uma comunidade para a formação de guerreiros na luta contra os arbítrios judiciais e na luta contra a corrupção. Você encontra o link na descrição para se tornar um membro fundador. Tem poucos dias para você fazer parte da fundação dessa academia. Eu conto com você e espero você lá.